Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai discutir o último tópico antes de finalmente entrar no eletromagnetismo propriamente dito. Então, a aula de hoje vai ser sobre a função, na verdade, a distribuição delta de Dirac. E a gente vai ver que ela aparece quando a gente tenta descrever partículas pontuais. Então, na grande maioria dos casos, e sempre nesse curso, a gente está interessado nas propriedades macroscópicas do campo eletromagnético, ou pelo menos em dimensões muito maiores do que as dimensões do átomo. Então, a gente não vai, por exemplo, discutir nenhum efeito quântico dentro do eletromagnetismo. Então, para a gente, átomos, elétrons, prótons, todas essas partículas vão ser partículas pontuais. E a gente vai ver que a gente vai precisar desenvolver uma linguagem matemática ou algumas ferramentas para descrever essas partículas. Então, como eu falei para vocês, a gente não vai, né, para a gente todas as escalas atômicas vão ser pontuais, a gente não vai considerar as dimensões atômicas. Né? Então, por exemplo, aqui está uma foto, na verdade são medidas de densidade eletrônica do elétron no átomo de hidrogênio. Então a gente, né, vocês sabem, vocês já viram isso nas disciplinas anteriores, que o elétron tem uma distribuição de probabilidades, então ele está distribuído ao longo do átomo, de certa maneira. Tá? Ele não se apresenta necessariamente como uma carga pontual. Essa distribuição tem uma escala atômica, né, na ordem de 1 angstrom, então é extremamente pequeno. E para a gente, nesse curso, tudo isso daqui vai ser resumido a uma carga pontual, né, com a carga do elétron e a massa do elétron, no caso do elétron. Se fosse para um próton ou para um átomo ionizado, para qualquer outra coisa com carga elétrica, a gente vai considerar esses objetos, pelo menos extremamente pequenos, como objetos pontuais. Mas ainda assim, que carregam carga elétrica e massa, obviamente. E aí a pergunta que a gente quer responder na aula de hoje é como é que a gente, né, representa, como é que a gente lida com essas partículas que são pontuais para todos os efeitos, mas possuem uma massa finita e uma carga finita. Tá? Então, o que a gente vai fazer, né, para mostrar para vocês como é que a gente descreve esse tipo de partícula, que tipo de função a gente precisa para descrever esse tipo de partícula, vamos começar, né, considerando o caso em que o meu elétron, vamos pensar no elétron só para ficar mais específico, que o meu elétron é uma esferazinha. Certo? E eu vou estar pensando, por enquanto, agora na massa do elétron, mas tudo que eu pensar vai valer para a carga elétrica também. Então, imagina que esse elétron é uma pequena esfera, né, com um raio bem pequenininho, e ele tem uma massa m. Eu vou assumir, por simplicidade, uma densidade uniforme, densidade de massa, nesse caso, uniforme. E a gente sabe calcular essa densidade, né? A densidade uniforme de massa para uma esfera. Né? Então, vai ser a massa total dividido pelo volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de PR ao cubo, que é um raio bem pequenininho. Tá? Então, essa seria a minha densidade de massa nesse caso. Mas aí eu queria definir uma densidade, tá, que vale em todo o espaço. Tá? Não é nada complicado. A única modificação que eu tenho que fazer é que eu defino essa densidade de massa em função da posição R no espaço, e aí eu separo ela em duas partes. Né? Se eu estiver dentro da esfera, vai ser essa densidade que é constante, uma densidade uniforme. Né? Então, isso é válido se o meu raio for menor do que o raio da esfera, e 0 se for maior. Né? Maior ou igual aqui, tanto faz. Né? Então, é uma situação super simples. Né? Eu tenho toda a minha massa distribuída nessa esfera e fora dessa esfera eu não tenho massa nenhuma, por isso a minha densidade é 0. Certo? Poderia fazer algo completamente análogo para a carga elétrica. Né? Teria uma densidade de carga elétrica na minha esfera, uma densidade constante, por exemplo, e fora seria 0. Certo? E aí note, né, que a propriedade que a gente quer dessa densidade de massa é que se eu integrar essa densidade sobre um volume que engloba a minha esfera, tem que dar a massa total do meu elétron. Tá?
Então, se eu fizer essa integral, né, essa função densidade ela só é zero dentro do raio da esfera, né, para um raio menor ou igual que o raio da esfera. Então, em vez de integrar em todo o espaço, né, que deveria ser integral até infinito, eu vou integrar só até o raio da esfera, que é onde a minha densidade é não nula, fora ela vai dar zero. E aí eu posso tirar, ela é constante dentro desse raio, então ela pode sair da integral e vir efetivamente o integral, né, do volume da esfera, que cancela com esse volume aqui e me dá a massa total. Como deveria dar, né? Se eu estou integrando a minha densidade de massa sobre todo o espaço, tem que dar a massa total do meu sistema, que é a massa do elétron. Certo? Mas aí a gente quer que o elétron realmente seja uma carga pontual. Não uma esferazinha, mas uma carga pontual. Né? Então, a gente quer se perguntar o que acontece se eu assumo que esse raio dessa esferazinha vai para zero. Né? Mas, mantendo a massa constante. Então, o meu elétron tem a massa dele, eu vou assumir que essa esfera ela vai ser encolhida para um ponto, mas a massa do elétron continua sendo a massa do elétron. Né? Então, o que eu vou querer é que, se eu novamente integro sobre uma certa região do espaço, para calcular a massa total do meu sistema, de novo eu tenho que ter essa resposta à massa do elétron. Tá? Então, se a gente voltar lá para a nossa definição da densidade de massa, isso era a massa sobre o volume, né, se eu estiver dentro da esfera, e zero se eu estiver fora. Então, se eu plotar essa função, ela é basicamente uma função que é constante dentro do raio da esfera e zero fora. E aí eu tomo o limite do raio indo para zero. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer com essa função? Né? Bom, se o meu raio vai para zero, o meu volume vai para zero, isso daqui vai para infinito. Tá? Então, isso aqui vai para infinito, só que só infinito é exatamente no centro, né? Exatamente quando o meu raio aqui for zero. Certo? Então, só quando esse raio aqui for zero é que essa função vai para infinito. Fora do zero, ela é zero em todo lugar. Então, é uma função bem esquisita, não é uma função que é zero em todo lugar, exceto em um ponto onde ela é infinito. Certo? Mas é essa a estranheza que a gente tem que introduzir quando a gente quer descrever partículas pontuais, que têm massas e cargas finitas. Certo? O mesmo eu poderia fazer de novo para a carga elétrica. Tá? Então, a gente precisa introduzir essa função que, na verdade, não é uma função, é o que a gente chama de uma distribuição, porque ela só está bem definida depois que você integra ela sobre um certo volume. Né? Senão, ela não é uma função propriamente dita, porque ela não está definida em um dos pontos. Tá? Então, precisamos de uma função com esse comportamento. Em todo lugar do espaço ela é zero, exceto num ponto onde ela é infinito. Certo? Então, a gente precisa dessa função justamente porque a gente quer realmente descrever partículas pontuais. Tá? E essa função é justamente a delta de Dirac, ou essa distribuição. Tá? A gente representa por uma delta, né? Nenhuma novidade, e ela é justamente essa função onde ela vai ser infinito quando x for zero, quando o argumento dela for zero, e ela vai ser zero para qualquer outro valor do argumento dela. Tá? Então, essa é a função delta de Dirac. Tá? Novamente, ela não é uma função propriamente dita porque ela não está definida em um ponto, é o que a gente chama de uma distribuição. Tá? E ela é definida justamente por essa propriedade aqui. Tá? Então, se eu integrar ela, ou se eu integrar ela multiplicada a qualquer uma outra função,
Tá? Se eu pensar no meu integrando aqui, isso aqui vai ser zero em qualquer ponto, exceto quando o argumento da minha delta é zero. Nesse caso, como eu escrevi a delta como x menos x0, ela vai ser zero para qualquer valor de x diferente de x0. Mas no x igual a x0, ela dá infinito. Mas ela dá infinito de uma maneira muito bem comportada, de tal forma que essa integral, né, dê exatamente a minha função calculada no ponto em que a delta diverge. Então, essa é a delta de Dirac, ela tem essa propriedade fundamental. Se eu estiver integrando ela multiplicada a uma função, efetivamente o que eu vou ter é a função calculada no ponto onde ela diverge. O que isso lembra a gente? Lembra exatamente quando a gente fez a integral da densidade. A gente fez a integral da densidade e o resultado era a massa total. A gente vai ver que aqui é muito análogo. Certo? Por isso que a gente quer a delta com esse tipo de propriedade. Bom, além disso, a delta de Dirac pode ser generalizada para 3 dimensões. Eu escrevi aqui, né, somente em termos de uma dimensão x, mas ela pode ser, obviamente, definida por um espaço tridimensional. Então, ela vai ser zero em qualquer ponto desse espaço, exceto quando o argumento dela é zero. Então, nesse caso, às vezes a gente usa um 3 aqui para indicar que essa é uma função tridimensional. Eu nem sempre vou usar isso daqui, porque se eu estiver escrevendo o argumento dela como vetores, já está implícito que eu estou falando que eu estou em 2 ou 3 dimensões. Tá? E eu posso escrever essa função delta, ela é mais simples novamente, em coordenadas cartesianas, como um produto de deltas. X menos x0, y menos y0, z menos z0. Tá? Então, esse produto aqui só faz ser zero, só faz ser diferente de zero se o x for igual a x0, y for igual a y0 e o z for igual a z0 simultaneamente. Então, vai ser zero em qualquer ponto do espaço, exceto nesse ponto x0, y0, z0. Tá? Então, vamos usar essa delta agora. Para justamente escrever a nossa densidade, por exemplo, densidade de massa para o nosso elétron, que é uma partícula pontual, certo? Então, a minha densidade de massa, eu vou escrever como a massa do elétron vezes a delta de Dirac, e eu vou assumir que o elétron está em algum ponto P, dado por esse vetor posição RP, certo? Então, imagina que eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, o meu elétron está em algum ponto aqui, dado por um vetor RP. E aí, nesse caso, se eu definir a densidade de massa desse elétron dessa maneira, o que acontece quando eu integro essa densidade sobre um certo volume qualquer aqui, tá? Que engloba, obviamente, o elétron? Bom, a resposta tem que ser a massa do elétron. Estou integrando a densidade sobre esse volume, tem que dar a massa total desse volume, que é só a massa do elétron. Tá? Então, se eu faço essa integral sobre todo o volume, né, eu vou ter uma integral de m delta R menos R0 d3R, né, ou integral de volume, dV. E aí, o resultado dessa integral é super simples. Por quê? Bom, eu estou integrando a minha função, o meu integrando é isso daqui, ele tem uma delta, certo? Então, se eu comparar com essa expressão de cima, a minha função, que está multiplicando a delta, é simplesmente uma constante, é a massa. Certo? Então, por essa definição aqui da função delta, eu sei que o resultado dessa integral vai ser a função que multiplica a delta, calculada no ponto, nesse caso, RP. A minha função, novamente, aqui é uma função trivial, uma função constante, é m. Tá? Então, o resultado vai ser simplesmente m. Tá? Que é o que a gente deveria encontrar.
Se eu integro numa região do espaço que inclui um único elétron, a massa total, né, nesse volume tem que ser a massa do elétron. Certo? Eu posso fazer algo totalmente análogo com uma densidade de carga. Certo? Então, imagina de novo que eu tenho um elétron aqui com uma certa carga Q. A minha densidade de carga agora vai ser dada por Q vezes a delta. E aí, se eu integrar essa densidade de carga sobre um certo volume que inclua esse elétron, eu vou ter a carga total dentro desse volume, que vai ser a carga do elétron. Tá? Então, a gente vê que essa definição é consistente. A gente tem que introduzir, infelizmente, essa função barra distribuição, que tem esse comportamento bizarro, né? Ela é zero em qualquer lugar do espaço, exceto num ponto, mas ela dá resultados sensíveis, desde que a gente integre essas densidades. Se eu tiver várias cargas pontuais, certo? Então imagina que eu tenho carga Q1 aqui, Q2 aqui, Q3 aqui, Q4 e assim por diante. Certo? Nesse caso, eu simplesmente somo as minhas densidades, né? Que vai ser uma somatória de QI vezes delta R menos RI, onde RI é a posição de cada elétron. Então, essa função densidade ela vai ser zero em todo lugar do espaço, exceto nos pontos onde eu tenho elétrons. E é essa função, essa distribuição diverte. Então, mais algumas observações básicas aqui, né? Essa delta de x, se eu tiver em uma única dimensão, ela tem as dimensões de 1 sobre L, tá? Tá cortando no vídeo. Mas ela tem dimensões de 1 sobre L, em 3 dimensões, né? Se eu tiver aquela delta 3 aqui, ela vai ter dimensões 1 sobre L ao cubo. Então, vamos fazer um exemplo bem simples, só para a gente ver que, de fato, as nossas definições, apesar de parecerem um pouco bizarras, elas funcionam, certo? E vai ser, na verdade, extremamente útil em diversas partes do curso. Então, vamos tentar responder essa pergunta: qual é a carga total de um sistema de cargas pontuais? A resposta é completamente óbvia e trivial. Vai ser a soma de todas as cargas, mas vamos tentar usar a densidade de cargas para chegar nesse resultado. Então, como eu falei para vocês, nesse caso, a minha densidade de cargas vai ser uma somatória sobre todas as cargas, vezes a função delta para cada uma das partículas. E aí, para eu calcular a carga total do meu sistema, eu tenho que integrar essa densidade sobre todo o espaço. Então, sobre dV ou D3R, depende da anotação. Eu prefiro usar D3R ou D3X. Deixa eu lembrar que é uma integral de volume. Então, isso aqui vai ser uma integral de somatória de QI delta R menos RI em todo o espaço. Então, é uma somatória de deltas, então a integral da somatória é igual à somatória das integrais, então eu posso tirar essa somatória para fora. As cargas, eu vou deixar dentro da integral, poderia tirar porque é uma constante, mas eu vou deixar dentro da integral. E aí, de novo, o resultado dessa integral é super fácil. Né? Por quê? Porque eu tenho uma função aqui que multiplica a minha delta. Tá? Então, o resultado da integral é a minha função calculada no ponto em que a delta diverge, ou seja, no ponto RI. Mas a minha função, de novo, aqui é simplesmente um número, é uma constante. Então, não interessa onde eu estou calculando ela, sempre vai ser QI. Tá? Então, o resultado de cada uma dessas integrais vai ser QI, e eu vou ter a somatória de QI, que vai ser a carga total. Tá? Então, de novo, é um exemplo super simples, mas só para mostrar que com essa definição de densidade, que inclui a delta, a gente consegue, de fato, calcular as coisas e os resultados são o que a gente esperaria. Tá? Então, essa foi o último ingrediente que faltava antes de a gente poder entrar, de fato, na nossa discussão de eletromagnetismo, que vai começar com o campo elétrico na próxima aula. Bom, tchau, tchau.